Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Aí, estamos no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital em todas as plataformas. O nosso programa agora também pode ser conferido e a nossa programação inteira através do canal 524 da Claro Fibra TV e nas redes sociais. Em mais 6 cidades: Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. O Cruzando as Conversas sempre logo após a primeira edição do RDC Shopping, a partir das 22 horas, trazendo para vocês a análise dos acontecimentos mais importantes, com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. Lembrando que, em virtude da bandeira preta e da pandemia, nós estamos optando por um modelo de participações à distância para preservar a saúde e a segurança de todos os nossos convidados, das pessoas que fazem parte da nossa equipe técnica, né? Se nós temos a ferramenta da internet para entregarmos para o nosso público um conteúdo de qualidade, então vamos a utilizar preservando vidas, que é o que importa. Nosso programa, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E agora nós também temos aí, né? Veja só que novidade, o apoio da Colombo. Olha que bacana. É isso aí, novo patrocinador aqui no Cruzando as Conversas. A Colombo Eventos, sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme, uma empresa que é especializada em montagem de estruturas, mobiliários, lojas, arquitetura efêmera, projetos especiais, cenografia, móveis planejados. E eu recomendo que vocês acompanhem as atualizações da Colombo através do perfil deles no Instagram, @Colombo Eventos. Muito obrigado a Colombo Eventos aí pela parceria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O Cruzando as Conversas de hoje terá 2 segmentos. No primeiro deles, uma entrevista especial com um dos maiores juristas do Brasil, Dr. Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa, professor da Universidade de São Paulo. Ele tem sido muito ativo na análise sobre a corrupção no Brasil. Autor do pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Autor de uma obra muito extensa no campo do direito, com muitas ramificações. Ele está lançando pela LVM o livro Uma Nova Constituição para o Brasil. Eu conversei com o Dr. Modesto Carvalhosa hoje à tarde, em meio à decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lembrando que ontem o ministro Fachin, através do deferimento de um habeas corpus, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula, o que resultou na anulação dos processos contra ele e basicamente volta a estaca zero de todos os trâmites agora no Distrito Federal. Hoje o que se analisava era outro pedido da defesa do ex-presidente relativo à suspeição do ministro, do juiz e também dos procuradores. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Modesto Carvalhosa, que nos concedeu um espaço na sua agenda lotada, num dia de muitas entrevistas. Ele falou com vários veículos de comunicação e, dentre eles, a RDC TV. Então vamos à íntegra da conversa com o Modesto Carvalhosa sobre STF, impunidade, Lula, Operação Lava Jato, suspeição e incompetência. E, obviamente, os efeitos disso tudo na política brasileira. Pode colocar no ar, Ana. Professor Modesto Carvalhosa, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas para falar sobre esse importante assunto que é a decisão do ministro Fachin de julgar incompetente a 13ª Vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula,
que havia sido condenado em primeira, segunda e terceira instância pelo caso do triplex e já tinha uma condenação em primeira instância no caso do sítio. E hoje à tarde nós estamos gravando essa entrevista, enquanto essa entrevista transcorria, o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. Lhe dou as boas-vindas, doutor Modesto, e eu lhe pergunto, o senhor já esperava por isso? Nunca, nem eu esperava essa decisão do ministro Fachin, nem o país todo, a nação brasileira não esperava isso. Foi uma surpresa para todas as pessoas. Modo que eu acredito que tenha sido aquilo que se designou como uma bomba, não é? Realmente foi uma bomba, não é? Modo que, com repercussões de caráter, vamos dizer, político, de caráter jurídico e de caráter econômico, para não dizer de caráter social também, que é gravíssimo para, aí, sobretudo, na questão da legitimidade do Supremo Tribunal Federal, que, mais uma vez, ficou posta em dúvida, tá certo? Pelo povo brasileiro, que não mais reconhece na Suprema Corte nenhuma idoneidade para dizer a justiça e tratar dos assuntos que interessam ao país. Doutor Modesto, o senhor tem feito críticas reiteradas à condução do Supremo Tribunal Federal. Por que o senhor acha que essa postura tem sido adotada pela Corte em relação a casos envolvendo corrupção? Bom, aí é uma questão que nós temos um precedente na Itália, não é, Guilherme? Na questão da Operação Mãos Limpas, que depois, em um determinado momento, as oligarquias políticas e os corruptos do setor privado, aquelas empresas do setor privado que estavam envolvidas, fizeram uma reação muito grande para liquidar a Operação Mãos Limpas. Isso já foi previsto aqui nas grandes discussões que tínhamos aqui no Brasil, foi previsto que isso ocorreria, mas efetivamente ocorreu, porque a partir de 2017 começaram já as leis para impedir que haja combate à corrupção. O Congresso aprovou várias dessas leis, como aquele de abuso de autoridade, a mini-reforma eleitoral, etc., etc., e tendo como parceiro nisso tudo o próprio Supremo Tribunal Federal, que também criou lá uma verdadeira um círculo de proteção e de impunidade aos políticos e grandes empreiteiros, transformando-se o Supremo Tribunal Federal, nesse período, a partir de 2016, mas sobretudo 2017 em diante, numa verdadeira fábrica de habeas corpus, onde todos os grandes traficantes de drogas, grandes corruptos, grandes empreiteiros, políticos eminentes, foram todos eles soltos ou trancados os seus processos, ou adiados, ou pedidos de vista, e o Supremo jamais, inclusive, levou os processos contra aqueles 40 e poucos políticos que eles têm lá no foro privilegiado, nunca foram levados a julgamento. Quer dizer, havia e há um verdadeiro, vamos dizer, uma parceria entre o Supremo e o Congresso Nacional para, através de leis, através de julgados, através de medidas como o habeas corpus, simplesmente criarem um sistema de impunidade absoluta, não só para os políticos que praticaram a corrupção, que foram processados e julgados e condenados, como aqueles que hoje praticam a corrupção e para todos os políticos que irão praticar a corrupção a partir de agora. Quer dizer, o senhor acredita que futuro, né? O senhor acredita que o Instituto do habeas corpus foi prostituído? Eu acho que o Instituto do habeas corpus foi simplesmente banalizado. A nossa grande filósofa Hannah Arendt, que diz a banalidade do mal. O mal é uma coisa banal. O mal não é uma coisa grandiosa, é uma coisa vulgar. Então, eles banalizaram o habeas corpus
e com a maior cara de pau deram habeas corpus para políticos que não mereciam, que não tinham nenhum fundamento e assim liberaram. Hoje em dia não tem nenhum preso no Brasil, a não ser aquele preso político, que é o deputado, como é que chama ele? O deputado que é preso político, aí como é que chama ele? O Daniel Silveira. Você praticamente não tem presos políticos mais no Brasil, a não ser o preso político. Não tem mais presos no Brasil nessa base da política. Então, soltaram todos e agora trancaram as ações e hoje à tarde, naturalmente, com os votos dos três, lá do Lewandowski, do o doutor Cássio e o Gilmar Mendes, e vão ser anulados todos os processos em que houve sentença do juiz e interferência do Ministério Público. No caso, eu acredito que seja importante conceituar para o público a diferença entre a declaração de incompetência e a declaração de suspeição e quais são os efeitos que ela tem, né? O senhor poderia fazer isso? A declaração de suspeição tem um caráter correcional, tem um caráter de conduta moral da parte do juiz, que não pode ser amigo da parte ou inimigo da parte. Então, quando se declara a suspeição de um juiz, todos os atos judiciais que ele praticou no processo são anulados. Ao passo que, no caso da decisão do Fachin, não chegou a isso, chegou a dizer que ele é incompetente, que o juiz Moro era incompetente para julgar o Lula. 5 anos depois de ter sido prolatada a sentença, de ter sido confirmada por unanimidade pela 4ª região, pelo Tribunal da 4ª região, por ter sido por unanimidade confirmado pelo Tribunal, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também, no caso do sítio, pela sentença dele e pela confirmação também por unanimidade do Tribunal Federal da 4ª Região. Então, essa anulação 5 anos depois é um assinte, é uma ofensa ao próprio Poder Judiciário, não é só a questão da Lava Jato. Medida que põe por terra todas as decisões que foram tomadas pelos tribunais acima da 13ª Vara de Curitiba, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, o Regional de Porto Alegre e também o STJ. Portanto, é uma devastação que ele praticou ontem contra o próprio Poder Judiciário e contra a estabilidade das decisões judiciais, que é um dos princípios mais importantes do direito, é a estabilidade das sentenças judiciais. Ele quebrou essa estabilidade 5 anos depois de que ela tinha sido consolidada. Enquanto nós conversamos, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas em relação ao pedido de suspeição do Sérgio Moro. O pedido de vistas não tem prazo, né, doutor Modesto? No regimento interno do Supremo Tribunal Federal não há prazo de devolução, o que é um absurdo, porque realmente deveria haver esse prazo estabelecido que deveria levar na próxima sessão a vista. A vista é uma coisa para realmente alguém examinar melhor o processo. E há casos no Supremo Tribunal Federal de vistas de anos e anos e anos, estão ali há 10 anos, vista não tem vista nenhuma. Portanto... Foi esquecido, na verdade, esqueceram os processos nas gavetas. Depois de propósito, né? E o doutor Cássio pediu vista, não sei o que ele vai fazer com esse processo, né? O elemento base do pedido feito pela defesa do Lula diz respeito a uma outra decisão que à época também foi muito polêmica, relativo à Lava Jato, que é o fatiamento, chamado fatiamento da operação. Como é que o senhor viu a questão do fatiamento da operação, estabelecendo que a 13ª Vara de Curitiba ela ficaria responsável apenas por julgar os casos relativos à Petrobras? Isso, do seu ponto de vista, faz algum sentido ou não?
Bom, a questão toda é que essa decisão do Supremo foi feita muito depois da sentença do juiz Moro, tá certo? É uma decisão tomada muitos anos depois. Se foi tomada muitos anos depois, ela não pode atingir aquilo que eu falei, a questão da estabilidade da decisão judicial e anteriores. Só poderia ser aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal para as ações que estavam em curso e que, aliás, ocorreu, muitas delas deixaram de ser tratadas realmente pela Curitiba. Agora, quer dizer, a partir dessa decisão, repetindo, muitos processos foram espalhados pelo Brasil e saíram da 13ª Vara de Curitiba. Agora, pegar processos que estavam consolidados, dadas as sentenças, transcorrido o prazo, com a apelação rejeitada pelo Tribunal Regional de Curitiba, de Porto Alegre, depois confirmada pelo STJ, pegar essas decisões consolidadas, quer dizer, e incluir é simplesmente uma aberração jurídica absoluta. Você não pode ter retroativamente decisões que são absolutamente legítimas e colocar regras que você estabelece no ano de 2020 para alcançar alguma coisa que foi feita no ano de 2016. Quer dizer, é um absurdo, uma loucura. Tá? No caso, se eu não me engano, em 2016, o próprio Sérgio Moro, em uma decisão, respondendo a um pedido da defesa do ex-presidente Lula, disse que não fazia o menor sentido declarar a incompetência dele para julgar os casos relativos ao ex-presidente, se eu não estou enganado. Eu tenho a impressão que sim, eu não me lembro bem disso, mas deve ter. Precisa ver isso nos anais. 2016 parece século passado, tanta coisa que aconteceu de lá para cá. Todo dia acontece. Né? Então, pode continuar, desculpe. Não, eu acho que a retroatividade aplicada à decisão, como eu falei, ofende todo o sistema judiciário brasileiro. Todo o sistema judiciário. É um horror. A retroatividade é uma decisão que foi tomada pelo Supremo muito depois. Né? Mas que é isso aí, eu acho uma loucura. Outro elemento que tem sido utilizado pela defesa do Lula para essas ações contra o Sérgio Moro é a questão relativa àquilo que ficou conhecido como a vaza-jato, quer dizer, o teor das conversas que foram hackeadas do Sérgio Moro com os procuradores, as conversas que teriam sido interceptadas aí através de um hacker. Como é que o senhor avalia o teor do que foi publicado e o senhor, tomando aquilo como real, não diria que existiriam elementos para se declarar suspeição ou isso deveria ser afastado? Bom, aquilo é o seguinte, houve um hackeamento de conversas eventuais que ocorreram entre procuradores e juiz. Agora, esse hackeamento é um crime, tanto assim que há um processo contra esses hackers. E a matéria que foi hackeada é um corpo de delito do crime, tá certo? É como alguém mata outra pessoa com uma faca, você tem que pegar a faca, é um corpo de delito. Ou a arma é um corpo de delito. Quer dizer, as mensagens que foram pretensamente hackeadas, elas são um corpo de delito do processo crime contra os hackeadores. Não passam disso. E, portanto, você transformar a arma do crime, tá certo? Numa prova baseada nela, declarar suspeição de um juiz, é absolutamente inacreditável. Mesmo porque esses diálogos podem ter sido produzidos pelos hackeadores, em grande parte, ou parte deles, ou tudo, podem ter sido colocados fora de contexto, podem ter sido onde existia sim, diz não, onde está uma coisa, põe mais alguma coisa. Quer dizer, aquilo é um corpo de delito, aquilo não é uma prova de nada, pois conseguiram, o ministro Lewandowski conseguiu levar
o próprio corpo de delito como um elemento de prova da suspeição do juiz Moro, o que é uma aberração absoluta. O Supremo Tribunal Federal, Guilherme, é uma instituição ilegítima no Brasil hoje em dia. E não tem mais legitimidade nenhuma, ele só produz aberrações e absurdos no plano geral de criar uma completa impunidade dos crimes de corrupção praticados e uma impunidade para os que quiserem praticar futuramente ou que estejam atualmente praticando. Porque essa é o que se pode tirar como saldo da atividade do Supremo Tribunal Federal no que respeita a essa questão da corrupção no Brasil. Como é que o senhor avalia o efeito que essas decisões, no caso, a declaração de incompetência e a eventual suspeição do juiz Sérgio Moro, podem ter sobre os inúmeros outros casos julgados pela 13ª Vara? O senhor acredita que vai ter um efeito cascata? E qual que é o tamanho que esse efeito pode ter? Bom, Guilherme, o efeito cascata é evidente. Já o próprio Eduardo Cunha e outros réus que foram condenados pela Lava Jato já devem estar, a essa altura, pedindo a anulação da sentença, certo? Porque eles não têm ligação direta com a Petrobras, dizem eles, naturalmente. Então, com essa base nisso, você vai ter dezenas de pedidos de corruptos que foram sentenciados pedindo a anulação da sentença e a remessa para outro começo, para começar tudo de novo em outra vara federal. Então, haverá o efeito cascata, evidentemente. Quanto à questão da nulidade, que vai ser agora votada pelo Lewandowski, pelo doutor Cássio e pelo Gilmar Mendes, isso então é mais devastador ainda, porque daí anula o processo, todas as provas estabelecidas, etc. Quer dizer, é o triunfo do crime, é o país do crime, quer dizer, o triunfo completo da corrupção no Brasil. Dizendo mas mesmo a declaração de incompetência pode gerar esse efeito, porque os demais réus que foram julgados ali podem estabelecer a alegação do mesmo nexo, a suposta falta de nexo causal para os seus próprios processos se terem os seus casos anulados e sendo remetidos para outras. É o que eles vão fazer, quer dizer, vão deixar realmente que os processos sejam transferidos, anuladas as sentenças e transferidos para o Distrito Federal, que são varas que têm um assoberbamento de processo, porque a Lava Jato era só focada em processos de corrupção. Essas outras varas do Distrito Federal têm milhares de processos, então vai entrar dentro daquele monte de processos que vai, naturalmente, não vai sumir dentro deles até chegar à prescrição dos crimes cometidos por esses políticos, né? Era esse o próximo ponto, a questão relativa à prescrição, porque excluída a questão da suspeição, digamos que rejeitada pelo Supremo, mas mantida a incompetência, que vai ser analisada ainda pelo Pleno, acredito eu, porque a Procuradoria-Geral da República já se manifestou de que recorrerá, portanto, a decisão do Fachin monocrática e precária, mas estabelecido que há incompetência através do Pleno, quanto tempo levaria até se atingir a prescrição desses casos, doutor Modesto? A decisão do ministro Fachin não é precária. Pelo regimento interno da Supremo, ele tem poderes para decidir. Só vai ao Pleno se realmente houver pedido da parte. Mas ele tem poderes, vamos dizer, quase que poderia se chamar poderes terminativos da decisão dele. Não é uma decisão liminar, é uma decisão que ele tem poderes de individualmente decidir. Portanto, se for ao plenário, naturalmente o plenário vai confirmar
essa aberração jurídica. Você acredita que o plenário confirma? Porque a maioria hoje do Supremo é de aquilo que chama-se os garantistas, né? Aqueles que garantem a impunidade de todos os corruptos no Brasil. Então, hoje ele tem 6 ou 7, agora o próprio Fachin vai votar a favor dele mesmo. Então, você vai ter um quórum lá de talvez 4 ministros dizendo que não cabe essa anulação da sentença, e os restantes todos vão votar a favor da anulação da sentença. E o Lula vai ser o candidato aí da PT para 2022. Então, é isso aí o resultado de tudo isso. Quanto à prescrição em si, doutor Modesto, quanto tempo ela ainda transcorreria até chegar a ela nesses processos? Eu não fiz o cálculo, mas cada caso é um caso, né? Precisa ver qual é a condenação final do Lula e precisa ver a prescrição. Aí precisa fazer um belo de um cálculo. Prescrição é o Waterloo dos juristas. Então, é como diria o Hering, é o Waterloo dos juristas. Então, você tem que realmente fazer um cálculo certíssimo. Eu não tenho condições de fazer esse cálculo quando é que vai se dar a prescrição dos crimes pelos quais foi condenado o Lula. Né? Mas deve ser uma coisa, daqui a uns 2, 3 anos deve ocorrer, provavelmente. Muito bem. Então, o senhor acredita que nesse tempo, digamos, 2, 3 anos, não haveria tempo hábil para produzir novas sentenças, por assim dizer, se mantendo o material probatório preservado a partir apenas da incompetência declarada da 13ª Vara? Provavelmente não, de jeito nenhum. Mesmo que o magistrado lá em Brasília resolva se aproveitar desse material probatório para produzir a sua própria sentença. Não, depende do juiz, porque os juízes são todos politizados. Tem juiz garantista, juiz lavagista, juiz a favor da esquerda, juiz da direita. Hoje ninguém mais julga com vista no que está nos autos, então das suas convicções pessoais. E houve uma politização geral do país. Então, hoje eu já vi no jornal, vamos dizer assim, a descrição das tendências dos 4 juízes que serão sorteados para essa coisa. Tem uma juíza que é a favor, que é contra a corrupção. Os outros já são, tem garantista, tem isso, tem aquilo. Aqui nunca vai ter, mas mesmo que tenha sentença, no prazo de 1, 2 anos, tem que ter a segunda decisão, que é a decisão do primeiro Tribunal Regional Federal, que esse não vai conseguir, em 2 anos, resolver isso nunca. Portanto, ele será o candidato do PT para a presidência da República. Isso é quase que matemático, né? Muito bem. Doutor Modesto, vamos encerrar falando sobre o seu novo livro, Uma Nova Constituição para o Brasil, que está sendo publicado pela editora LVM. Queria que o senhor fizesse algumas ponderações a respeito dele, qual que é, basicamente, o centro aí da sua proposta, qual que é a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil, a sua avaliação aí sobre esse livro que o senhor está lançando para o público. Aí, Guilherme, é o seguinte, eu há alguns anos para cá, quis analisar as causas de por que o Brasil, depois da redemocratização, se tornou um país politicamente instável, absolutamente instável, e por que o Brasil só andou para trás em matéria social, em matéria econômica, em matéria política. E descobri que aquela velha oligarquia que havia no Brasil, ela se utilizou da Constituição de 88 para estruturar-se de uma maneira permanente e causar danos permanentes ao país. Hoje o Brasil é um país que não progride economicamente nada, tem um índice de 0,3% de PIB, de progresso de PIB por ano desde os anos 80, é um país que produz milhões de nem-nens, de nem trabalham e nem estudam, ou seja, de marginais, aquilo que o ministro Guedes chama de invisíveis, párias sociais, milhões de párias sociais são criados anualmente, sem trabalho, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de ascensão na vida, a não ser através do crime, tá certo? Que são aliciados, e depois analfabetos funcionais, etc. Então, qual é a causa? A causa
a oligarquia. E como é que a oligarquia consegue dominar todos os partidos? Como é o caso do Centrão, que domina todos os governos desde o tempo da redemocratização. Do Sarney, do Itamapá, do Collor, do Fernando Henrique, etc., e coisa, Lula, Dilma e atualmente esse atual governo também. O Centrão, a oligarquia política domina, porque eles têm na Constituição toda a estrutura para isso. Então é importante mudar essa Constituição, primeiro fazendo uma Constituição principiológica, curtíssima, e não com 500 artigos, como tem atualmente, e também fazer uma Constituição em que acabe com os privilégios, porque todos os privilégios são para o setor público, Guilherme, hoje. Hoje você tem os servidores públicos recebem 1 trilhão por ano da Receita Federal, inclusive aí incluindo o déficit. Quer dizer, há um custo de 1 trilhão de salários e penduricalhos no setor público no Brasil. Quer dizer, eles são os príncipes do Brasil. Então, você não tem no país nenhuma igualdade, isonomia entre o setor privado e o setor público, seja dos empresários, que arriscam tudo e que são submetidos à burocracia mais perversa, e as pessoas que arriscam o seu trabalho, que têm o risco de perder o trabalho, etc. Então, tem 2 classes sociais no Brasil. Então, a gente tem que acabar com tudo isso e conseguir realmente um país em que exista uma possibilidade de não haver reeleição, entendeu? Acabar com a reeleição, não ter mais reeleição. Os eleitos não podem participar de cargos no Poder Executivo. Você tem que ter o voto distrital, em vez do voto distrital puro, ao invés do voto proporcional, que é o que cria esses sujeitos que ficam 40, 50 anos lá no Congresso para fazer nada, entendeu? Nada. Então, extinguir o voto proporcional, conseguir candidaturas independentes. Hoje, por exemplo, a sociedade brasileira tem que apresentar um candidato. Se não apresentar um candidato, ou vai ter o atual presidente da República ou o Lula. Precisamos ter um candidato independente. E assim por diante, nós temos que mudar o Supremo Tribunal Federal, tornando um tribunal constitucional, acabando de ser uma fábrica de habeas corpus e tratando de todos os assuntos administrativos do Brasil que passam por ele. Quer dizer, criar, por exemplo, que a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, por antiguidade, os ministros do STJ, e com um mandato de 8 anos, depois de 8 anos vai embora. Não pode ficar como esse ministro Cássio, que vai ficar até 2050 lá, entendeu? Então, nós estamos realmente em tem mudanças muito grandes que estão aqui estabelecidas e propostas nesse projeto de Constituição. E eu gostaria que ele fosse estudado e fosse debatido democraticamente, coisa que também nós não fazemos mais no Brasil. Não há mais discussão democrática de tema. Nós temos que aproveitar esse livro aqui para fazer um debate democrático, isento, racional, sem paixões a respeito dessa perspectiva de uma proposta para o Brasil, diferente do que nós temos hoje em dia. Então está aí Uma Nova Constituição para o Brasil, livro que está sendo lançado pelo Dr. Modesto Carvalhosa, jurista, em relação à nossa Carta Magna e a sua proposta aí, o livro. Dr. Modesto, obrigado aí pela entrevista hoje, falando sobre esse assunto tão polêmico, tão importante, né, para o futuro jurídico e político do Brasil, aqui no Cruzando as Conversas. Eu lhe deixo com a última palavra. Muito obrigado. Eu fico muito honrado de conversar com vocês e agradecer também a sua participação construtiva nesse diálogo que tivemos, e espero que o seu programa, que é muito prestigiado, continue a servir o Brasil nessa discussão e na manutenção do regime democrático no Brasil, que não está fácil de se conseguir, certo? Então, eu fico muito grato a você pelo trabalho que você tem feito. Muito obrigado, doutor Modesto. Um abraço. Então tá aí, Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas do Brasil, engrandecendo a edição de hoje do Cruzando as Conversas, falando aí sobre a decisão do ministro Fachin em relação à Operação Lava Jato e a suspeição de Sérgio Moro. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra
para o nosso público amanhã nas redes sociais da RDC. Você pode seguir lá, @RDCTV Digital. Agradecer aí ao Tiago, a Cláudia e também a Eliane pelo approach e por ter viabilizado esse bate-papo muito, muito construtivo com um dos maiores nomes do direito brasileiro, o doutor Modesto Carvalhosa. Nós vamos fazer um break e na volta nós vamos falar sobre a pandemia e os seus efeitos econômicos, inclusive com anúncios feitos pelo governador. Nós vamos ter a participação do Rodrigo Batistella, que é prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Grampal, e também de Mário de Lima, economista e presidente do Corecon aqui do Rio Grande do Sul. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. No primeiro bloco deste programa, nós tivemos a participação do jurista Modesto Carvalhosa. Nesse segundo bloco, nós vamos ter uma análise sobre a questão da pandemia e da economia. E para falar sobre isso, eu convidei o presidente da Grampal, o prefeito Rodrigo Batistella, e também o presidente do Corecon do Rio Grande do Sul, Mário de Lima. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Colombo Eventos. A Colombo Eventos é uma empresa especializada em montagem de estruturas, mobiliários, lojas, arquitetura efêmera, projetos especiais, cenografia e móveis planejados. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net e agora em mais 6 cidades através do canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. É a RDC TV ampliando seus horizontes, trazendo cada vez mais gaúchos para dentro da nossa programação. E a RDC lançou recentemente o Marketplace do Rio Grande do Sul, o RDC Shopping, rdcshopping.com.br. O RDC Shopping que tem um pool de produtos que podem ser acessados através deste endereço que está aparecendo na tela para vocês. E está cheio de ofertas, de promoções. Na compra do kit Projeto Verão Maravilhas da Terra, que você está vendo na sua tela, durante a edição do Cruzando as Conversas, você ganha mais um chá SB. No kit vem o seguinte: um super chá SB, um Ninfa Chá, um Isbel Chá, um código de acesso à plataforma do Projeto Verão, com orientações diárias de nutricionista e de personal, um acesso ao canal do Telegram do projeto com conteúdos exclusivos de acompanhamento com nutricionista e personal e material de apoio. Essa promoção é válida para a semana do dia 8 até o dia 12 de março. Não perca, então, lá no rdcshopping.com.br. Muito bem, vamos ao segundo segmento do programa de hoje. Vamos falar sobre a pandemia e sobre o enfrentamento econômico com ela, com foco aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente do Corecon do Estado do Rio Grande do Sul, economista Mário de Lima. Mário, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente da Grampal, da nossa região metropolitana. E é mais uma satisfação de estar aqui com vocês, telespectadores, com o Macalossi e com essa grande equipe da RDC, que sempre traz nesses programas, especialmente no Cruzando as Conversas, discussões relevantes para a economia e para a política do Rio Grande do Sul. Muito bem. E estreando aqui no nosso programa, porque já participou em outras ocasiões do portal RDC, está o prefeito de Nova Santa Rita, presidente da Grampal, Rodrigo Batistella. Rodrigo, bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, economista Mário. Boa noite aí a todos os telespectadores aí do programa Cruzando as Conversas. É uma alegria estar aqui junto com vocês, trazendo informações importantes aí para toda a nossa comunidade. Muito bem. Eu vou começar
com o vídeo que o governador Eduardo Leite publicou nas suas redes sociais, respondendo críticas que estão sendo feitas a ele pelo presidente da República em relação ao repasse de verbas federais aqui para o Estado. Dentre essas verbas federais está o Fundo de Participação dos Municípios. Foi incluído lá no valor total dos repasses, gerando uma confusão aí. E o governador respondeu de forma dura nas suas redes sociais. Eu pedi para a produção colocar o vídeo, vamos a ele. Pessoal, infelizmente tem que parar um pouco as atividades para poder responder e esclarecer mais uma mentira. Agora, lamentavelmente, de quem muito fala e pouco governa. Tem estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava quase 3 meses atrasado sua folha de pagamento. O governador Leite botou em dia a sua folha de pagamento e se esqueceu da saúde, por exemplo. Os salários dos servidores e os pagamentos a fornecedores foram colocados em dia no Rio Grande do Sul porque nós tivemos a coragem de promover as mais profundas reformas no funcionalismo em pelo menos 30 anos. Nós diminuímos em mais de 700 milhões de reais a despesa com a folha de pagamentos, fazendo a mais consistente reforma da Previdência entre todos os estados e uma reforma administrativa que cortou vantagens e benefícios de servidores de todos os poderes, como o senhor presidente da República não teve coragem de fazer no plano federal. Pois, senhor presidente, pelo menos tenha a coragem de aceitar esse desafio e dizer, afinal, qual dinheiro que foi enviado para a saúde e que não foi aplicado na saúde? O Rio Grande do Sul aumentou em mais de 130% os leitos de UTI. Foram abertos em um ano mais leitos do que o SUS conseguiu abrir em 30 anos. Isso foi esforço de muita gente, para além do governador, nos hospitais, nas prefeituras, nas equipes médicas, tudo para ampliar a estrutura e salvar vidas. E agora, quando nós enfrentamos um período crítico, ao invés de ofertar ajuda, o presidente nos oferece ataques? Pois, pelo menos, fundamente o seu ataque, presidente, e responda: que recurso, afinal, que foi enviado para a saúde e que não foi utilizado na saúde? Entrevista ao programa do Datena. Eu vou começar pelo prefeito Rodrigo, da Grampal. Essa questão dos repasses aí, ela tem sido alvo de uma enorme polêmica. Prefeito, o que tem sido repassado de recursos? Eu acho que deve se englobar aqui os municípios, que são parte essencial no combate à pandemia, de forma extraordinária, e o que vem de recurso que é de direito dos municípios. Porque o Fundo de Participação dos Municípios não é recurso a mais, é recurso que sempre vem. É recurso de direito dos municípios, assim como o Fundo de Participação dos Estados. O que veio a mais do governo federal e o que veio a mais do governo estadual? Fale um pouco sobre isso para nós. Na verdade, no ano passado, teve um repasse do governo federal aos estados e aos municípios, onde que veio um recurso para ser utilizado para compensar a falta de arrecadação, a diminuição da arrecadação que os municípios tiveram. Então, é isso que veio do governo federal. Veio para os municípios também, um valor considerável aí, e que todos os municípios utilizaram na saúde e utilizaram também para compensar essa diminuição da arrecadação que todos tiveram. Vocês imaginem, ano passado nós tivemos uma queda brusca na arrecadação de todas as cidades, todos os municípios e os governos do estado. E esse dinheiro, ele veio no intuito não somente de investir na saúde, mas sim também de reparar a perca que os estados e os municípios tiveram. No caso, os recursos, portanto, não foram destinados exclusivamente, nem poderiam ser pela questão do regramento orçamentário, né? Existem verbas que têm destinação específica, por exemplo, naquele valor total que o presidente anunciou nas suas redes sociais, estão inclusos, por exemplo, valores relativos à Lei Aldir Blanc, que é da cultura, e que não poderia ser destinada, por exemplo, para a compra de respiradores. Existe uma enorme confusão a respeito disso, porque você pega uma cifra redonda e, obviamente, essa cifra redonda ela impacta muito. Quer dizer, 40 bilhões. O que foi feito com os 40 bilhões? Existem aí compromissos que são absolutamente impossíveis de não serem cumpridos, né, prefeito? Exatamente. A gente fica triste, né, Guilherme, nesse momento onde que estão morrendo aproximadamente 2.000 pessoas em todo o nosso país, essa guerra política. Não é momento de guerra política agora. O momento é de salvar a vida das pessoas.
E nós, prefeitos que estamos na ponta final, estamos aí fazendo de tudo para aumentar a capacidade de atendimento nos hospitais, aumentando leitos, com a ajuda do governo do estado. Estamos aí fazendo de tudo para melhorar o atendimento nos postos de saúde que estão superlotados. O nosso dia a dia dos prefeitos é esse, é uma guerra, matando um leão por dia, porque nós temos compromisso com a vida das pessoas. E o que a gente tem visto aí nesse cenário nacional são pessoas que não têm compromisso com a vida do ser humano, tentando fazer politicagem em meio a um caos que nós estamos passando. E, com relação, antes de passar para o Mário de Lima falar sobre essa questão, sobre o ponto de vista da economia, e eu sei que ele vai ter muita coisa a dizer, inclusive sobre o aspecto federativo, porque os municípios geram a arrecadação. Não é nem o Estado que gera a arrecadação, são os municípios que geram a arrecadação, envia até Brasília e depois devolve, claro, com muito menos do que foi repassado. Então, quem repassa mesmo são os municípios. E são aqueles que ficam com a menor fatia do bolo. Eu sei que o Mário vai comentar muito sobre isso, eu tenho certeza. Mas, especificamente para a região metropolitana aqui, o que foi feito, prefeito? O que os municípios da região metropolitana se articularam para promover em termos de ampliação de leitos de UTI, investimentos nessa área que é tão importante, a aquisição de testes, ações nesse sentido com recursos próprios ou extraordinários repassados? Todos os municípios aumentaram o número de leitos de UTI Covid, todos. Nós podemos perceber que nunca, jamais na história do SUS foi feito tanta ampliação de leitos de UTI. Segundo estudos que nos passaram, o que nós fizemos nesses últimos tempos corresponde aos 30 anos, os últimos 30 anos do SUS. Então, isso é um dado importante que a gente tem que salientar e passar para as pessoas, que nós, prefeitos, estamos fazendo. Aqui, prefeitos da região metropolital, que fazem parte da Grampal, nós correspondemos a 35% da população do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 3 milhões e 400 mil habitantes. Vou te dar um exemplo, Guilherme. Aqui, Canoas, ao lado de Nova Santa Rita, o Hospital da Ubra ele atende mais de 150 municípios. Então, nós não atendemos só a região metropolitana de Porto Alegre. Nós atendemos todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, os prefeitos têm feito um esforço enorme para não perder vidas. Estamos investindo uma parte grande do nosso orçamento em saúde. Nós aqui, um município que nem o nosso de Nova Santa Rita, com 30 mil habitantes, a gente investiu muito na testagem, se a pessoa está positiva, se a pessoa está negativa. Estamos gastando bastante com isso. Mas nós precisamos ter um enfrentamento eficaz a esse coronavírus. Muito bem. Vamos ouvir o presidente do Corecon do Rio Grande do Sul. Pode manter o outro GC, Ana, ainda, porque nós vamos ainda falar sobre os repasses. Depois nós vamos entrar mais especificamente na questão relativa às ações dos municípios. Mário de Lima, repasses, essa polêmica, queria que tu falasse um pouco sobre ela. Bom, inicialmente, quando eu ouvi o presidente da República falando a respeito dos repasses totais, eu fiquei bastante chocado, ainda mais diante do momento que nós estamos vivendo. Obviamente que os estados e os municípios receberam recursos da União, não foi de forma específica do governo federal, mas da União. Houve um grande esforço proveniente também do Poder Legislativo para que esses recursos fossem repassados para os municípios e para os estados, para garantir que os estados e os municípios não tivessem uma perda da possibilidade da execução de políticas públicas proveniente da queda da arrecadação para os estados do ICMS e dos municípios, de forma mais específica, do ISS. Bom, o que aconteceu então? O estado do Rio Grande do Sul recebeu em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais para utilizar esses recursos de forma livre. Já para a utilização específica para a Covid, inicialmente foi em torno de 250, 260 milhões e depois esse valor chegou a uma soma próxima de 900 milhões. Isso significa que o governo, a discussão sobre
destinação dos recursos de forma específica, tanto para a Covid, para a saúde ou para outras atividades, elas não devem pautar exatamente no que o governo, se o governo do Rio Grande do Sul não gastou recurso para a Covid. Não, o governo do Rio Grande do Sul gastou dinheiro para a saúde, evidentemente, aqueles recursos que foram destinados para isso. Agora, os 2 bilhões de livre destinação, a pergunta que nós devemos fazer para o governo do Estado é: realmente seria válido utilizar esses recursos para nós ampliarmos leitos, para nós realizarmos outros tipos de políticas públicas, quem sabe de ajuda aos empreendedores que estão passando por momentos muito difíceis nesse momento, ou se seria para atender, colocar o salário dos servidores em dia. Obviamente que toda a escolha política é uma escolha legítima, porque o recurso que foi destinado era um recurso de livre destinação, então fez com que o governo tomasse uma determinada atitude, determinadas escolhas. Então a discussão não é em relação ao uso indevido do recurso, mas sim a escolha política da destinação desses recursos. E obviamente o Rio Grande do Sul, assim como os municípios de todo o Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, que é o nosso objeto nessa conversa, eles são muito prejudicados no modelo de pacto federativo que nós temos. Então, os municípios brasileiros, especialmente os nossos gaúchos, eles têm uma grande dificuldade porque muito da riqueza que é gerada, boa parte da riqueza que é gerada nos municípios, acabam não ficando nos municípios e ficando, então, concentrado junto ao poder, à União, do governo federal, uma parte dessa União fica junto com o governo federal e após um determinado tempo, esses recursos, quando chegam no orçamento da União, acabam se tornando instrumentos de negociações políticas via discussão de orçamento junto ao Congresso e os prefeitos acabam ficando à mercê da boa vontade das emendas constitucionais dos deputados. Isso, obviamente, não é culpa dos deputados, é a lógica da política nacional, a lógica da Constituição da política brasileira, mas isso não é uma coisa salutar para a economia e, obviamente, para o desenvolvimento regional, especialmente do Rio Grande do Sul. E existem muitos municípios ainda no Brasil que não conseguem nem mesmo pagar suas contas com recursos próprios, não conseguem financiar suas câmaras de vereadores, não conseguem pagar as despesas mínimas administrativas das prefeituras, e isso exige, Macalossi, como tu colocaste muito bem no início da conversa e fez a provocação, nós precisamos discutir sim um pacto federativo. Obviamente que nesse momento nós estamos sofrendo bastante consequências decorrentes da Covid-19, justamente porque nós temos um desenho institucional no que diz respeito aos aspectos das unidades federativas que não é o melhor. Tiveram muitas discussões e critérios políticos para desmembramento de muitos municípios, para a formação de regiões metropolitanas, que não são os melhores instrumentos ou os melhores critérios para essa Constituição. E todos nós estamos vivendo severamente esses impactos. Se nós observarmos, dificilmente as regiões metropolitanas se organizaram no sentido de criar não só do coronavírus, que é o nosso principal problema hoje, mas nós podemos observar que temos poucas soluções ou entendimentos de políticas públicas de interesse comum, como, por exemplo, transporte público, a gestão dos resíduos sólidos, a gestão dos recursos hídricos, e causando diversos impactos na população que, em lugares mais desenvolvidos, onde existe uma governança de regiões metropolitanas, esses problemas seriam melhores sanados. Então, nós temos diversos problemas na economia brasileira que o coronavírus apenas conseguiu potencializá-los. Então, todos os problemas que nós estamos vivendo hoje em decorrência da pandemia, eles são consequência de diversos problemas institucionais, sociais e econômicos e principalmente políticos que o Brasil vive hoje. Muito bem. Prefeito Rodrigo, quer tecer considerações sobre a fala do Mário de Lima sobre a questão da organização das regiões metropolitanas? Como é que o senhor vê isso? A fala do Mário. Está perfeita a fala do Mário. É isso mesmo que aconteceu. Agora, os recursos, eu tenho certeza que todos os gestores públicos fizeram da melhor maneira possível. Nós não podemos achar culpados agora
em meio a essa pandemia. Nós temos que achar soluções, soluções coletivas. Nós não sairemos dessa situação se nós não estivermos unidos, governo federal, os estados, os municípios. É isso que nós precisamos nesse momento no país. Precisamos de uma ação assertiva, precisamos vacinar em massa as pessoas. Não há outra saída. Ou nós vacinamos todas as pessoas, ou nós continuaremos gastando uma fortuna na saúde, continuaremos gastando uma fortuna fazendo a testagem das pessoas, e as vacinas nós não teremos. Continuaremos perdendo as pessoas. Isso que tu trazes, prefeito, é um ponto que eu tenho batido muito aqui no programa, mas não apenas eu, claro, né? Tem muita gente defendendo isso, o senhor mesmo defende, mas eu vi manifestação, por exemplo, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, depois o próprio ministro Paulo Guedes falou o óbvio, que gastar com vacina é muito mais barato do que construir leito de UTI e manter o leito de UTI funcionando, pagar auxílio emergencial, criar PRONAMP, repassar crédito, explodir a dívida pública com endividamento, enfim. Esses mecanismos que são necessários para o momento em que você não tem a vacina, mas que tornam-se paliativo a partir do momento em que você tem à disposição. E, felizmente, a ciência, num tempo recorde, mas não de forma assodada, num tempo recorde porque a pesquisa científica é qualificada, ela conseguiu desenvolver vacinas efetivas. E nós temos várias. 2 aqui no Brasil sendo utilizadas já, a Coronavac e a da Oxford, mas também outras, como a Sputnik, da Rússia, a Pfizer e a Moderna e a Johnson & Johnson dos Estados Unidos, que são vacinas até com grau de eficácia superior, mas que ainda não foram adquiridas no sentido mais amplo. O governo ontem anunciou 14 milhões de doses da vacina da Pfizer, que seriam entregues já no primeiro semestre até junho. Lembrando que nós poderíamos ter 70 milhões de vacinas da Pfizer se o contrato fosse celebrado em dezembro. Mas melhor 14 agora do que 14 no segundo semestre. Isso se nós tivermos, de fato, essas vacinas aí realmente disponibilizadas. Eu gostaria, prefeito, que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque os municípios nos últimos dias, nas últimas semanas, se mobilizaram no sentido de criar consórcios para aquisição das vacinas e ir atrás na ausência de uma ação do governo central. Como é que está o andamento disso? Ou vocês vão esperar os repasses? Por exemplo, ontem o Pazuello disse que até o fim de março 28 milhões de doses serão distribuídas. Era a previsão outra lá em fevereiro, 38 milhões em fevereiro, agora 28 milhões. Caiu 10 milhões a projeção, mas 28 milhões diz ele até o fim do mês de março. O que os municípios vão fazer? Vão aguardar os repasses ou vão atrás por conta própria? E tem segurança jurídica para isso? Nós, prefeitos da região metropolitana, Guilherme, junto com a FAMURS, que está junto conosco, organizando esse processo de compra das vacinas, nós tomamos uma decisão. Nós não vamos esperar pelo governo federal, nós vamos ir atrás. Já estamos indo. Semana passada nós estivemos conversando com representantes da vacina Sputnik V da Rússia, tivemos conversando com o Tribunal de Contas do Estado, tivemos conversando com o Ministério Público, porque nós queremos fazer a ação de comprar as vacinas, mas ter transparência, ter segurança jurídica. É isso que nós, prefeitos, queremos. Então, nessa semana, na quinta-feira, estarei junto com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel de Souza. Nós iremos até o Butantã também, porque nós queremos dialogar, nós queremos saber o que está realmente acontecendo, porque não está claro para nós, prefeitos, o porquê que não se pode também negociar com os estados e com os municípios. As geladeiras das cidades já estão vazias, não tem mais vacina nas cidades. Nós precisamos tomar uma ação enérgica, rápida,
se não foi tomado no ano passado, em dezembro ou em agosto, que se tinha oportunidade pelo governo federal. Agora, o que nós estamos vendo é que só chegará vacinas em grande volume no segundo semestre desse ano. E até lá, nós perderemos muitas vidas, os municípios vão gastar muito dinheiro com a saúde e gastaremos também, a economia ela vai estar em xeque. Então, a gente precisa de uma ação enérgica. E nós, prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, estamos fazendo um forte movimento para a compra de vacinas. E os senhores têm alguma expectativa em relação à aquisição em si, contrato firmado, projeção de entrega, ou ainda é muito incipiente, prefeito? Na segunda-feira da próxima semana, nós assinaremos um termo de cooperação técnica entre a Grampal, FAMURS e a GECOMP. Os prefeitos aqui da região metropolitana estão se organizando para ver a quantidade de vacinas que cada um vai querer, e mais de 300 municípios já do estado do Rio Grande do Sul já assinaram um protocolo de intenção conosco e nos repassarão a quantidade que vão querer adquirir. Em cima disso, nós vamos preencher um documento que se chama LOI, que é um documento que ele vai autorizar a nossa importação das vacinas russas, da Sputnik. Nós estaremos nos reunindo de novo com a empresa na próxima semana, e aí sim já firmaremos um documento concreto com a intenção de compra. Segundo relatos dos representantes da empresa, em até 20 dias, as vacinas, depois de todo o processo estar redondo entre as prefeituras, o consórcio Grampal e a empresa que representa a Sputnik, em até 20 dias essas vacinas estarão aqui no nosso país. Nós temos que passar por um processo que ele é crítico, que ele é demorado, que é a liberação da Anvisa. Agora, nós temos certeza que nisso o governo federal, a Anvisa, eles vão ajudar os municípios a passar por essa etapa. Isso será fundamental, Guilherme. Muito bem. Mário de Lima, a importância das vacinas para a economia. Vamos falar sobre isso. Bom, a importância das vacinas para a economia hoje, é total. Hoje a maior reforma econômica é a vacinação em massa. Está acima de qualquer outra. Com certeza. Com certeza. As pessoas enxergam os problemas econômicos num aspecto de que esses problemas econômicos tiveram uma origem de um problema econômico. Então, não, o grande problema econômico surgido a partir da pandemia foi um problema sanitário. Então, se eu não resolver o problema sanitário, eu não vou resolver o problema econômico. Perfeito, é isso aí. O que nós podemos fazer nesse momento? Né? É isso aí, eu tenho falado isso, eu tenho defendido, vamos salvar vidas para salvar a economia. Se fosse um problema econômico, nós agiríamos diretamente no problema econômico, mas não tem problema econômico para agirmos. Né? Então, o problema econômico é uma consequência de algo que é extraordinário, que é uma pandemia motivada por um vírus altamente contagioso, que gerou uma doença que tem tido um ganho de escala, digamos assim, muito elevado. Então, a melhor forma de resolver o problema econômico nesse momento, obviamente, é a vacina. Só que durante todo esse processo que estamos vivendo hoje, e que estamos, digamos assim, no segundo round, né? Nós estamos tendo grandes dificuldades, nós estamos não no só corner. no aspecto das questões sanitárias, mas também nas questões econômicas. Mário, obviamente estamos comprometendo a vida. Fez uma comparação com o boxe, nós estamos no corner e a situação atual é de nocaute técnico. Exatamente, nós estamos entrando num processo de nocaute técnico e ao mesmo tempo me lembra aquela história da luta de Épiro com Roma, né? A vitória de Pirro. Então nós tivemos lá naquele primeiro momento em 2020 um lockdown, não, mas um distanciamento social mais forte, né? Mais acentuado, digamos assim, e tivemos algumas vitórias, que foi, né, garantimos a saúde de muitas pessoas diante da quantidade de leitos que estávamos ofertando para a sociedade naquele momento.
Mas agora, nesse momento, nós podemos ter uma vitória garantindo mais pessoas vivas, né? Óbvio, né? Que nós queremos isso, só que, ao mesmo tempo, nós vamos ter um impacto da vida dessas pessoas no longo prazo com impacto na economia. Então, exige, justamente como o prefeito colocou, um impacto social para solucionar esse problema, para tentar garantir ao máximo possível a sobrevivência do sistema econômico brasileiro, que não é um sistema econômico como o inglês, por exemplo, como o americano ou qualquer outro país rico, que tem condições de fazer um sacrifício superior ao que nós estamos fazendo. E isso que o sacrifício que o brasileiro, que o governo brasileiro, que a sociedade brasileira tem feito para combater o coronavírus é extremamente alto. Só que também passa pela nossa autorresponsabilidade, porque não adianta nós fazermos o distanciamento social para o pessoal, com todo respeito, tomar chimarrão na orla, né? ou se aglomerar com os amigos. Nós precisamos ter um entendimento de que as questões econômicas dependem muito do nosso comportamento individual. Nós temos uma grande chance de nos desenvolvermos como sociedade diante dessa calamidade. Né? Muitas pessoas diziam que o grande problema do Brasil é que o Brasil nunca tinha passado por um problema de calamidade, como uma guerra e tal. Nós estamos numa guerra, e isso depende muito da nossa autorresponsabilidade como nação, como sociedade. Nós precisamos dos empregos para sobreviver, nós precisamos estar vivos para que esses empregos existam. Então, tudo passa pela nossa autorresponsabilidade, e agora não adianta mais ganhar batalhas, nós precisamos ganhar a guerra. Nós temos que sobreviver, a vida humana precisa sobreviver com a nossa economia. E isso exige um esforço violento, né? Violento no sentido de grande esforço, um esforço radical, para quê? Para que nós tenhamos condições de garantir um pacto político e social que vise tanto a manutenção da nossa atividade, das atividades produtivas, como da saúde humana. E é a oportunidade que nós temos. Muito bem colocado, e eu gostaria de devolver para o prefeito Rodrigo para comentar um pouco sobre as restrições, falar um pouco sobre a bandeira preta aqui no estado, que vigora até dia 22. Isso a primeira perspectiva, né? Porque a depender dos números, eu não duvido que o governador mantenha por mais tempo. E os números são calamitosos, para dizer o mínimo. Prefeito, como é que está a pressão dos setores econômicos aí pela reabertura? Porque assim, ó, é óbvio que sem compensações, sem política pública de maneira a apoiar a iniciativa privada nesse momento em que ela está sendo obrigada a fechar as portas, nós teremos mais quebradeira, nós teremos mais desemprego. E é necessário fazer algo nesse sentido. Então, como é que está a questão da bandeira preta? O que vocês têm falado, vocês prefeitos, que são aqueles que são mais pressionados? Porque o governador é pressionado, mas ninguém vai bater na porta do Palácio Piratini. Ou bate-se menos a porta do Palácio Piratini, bate-se mais a porta da prefeitura e das câmaras municipais. O que vocês estão dialogando com os setores empresariais? Semana passada, nós dialogamos com o governador Eduardo Leite, onde que ele passou essa posição de mais 14 dias, aí, até o dia 22 de março, nós estarmos em bandeira preta, e depois de analisar, então, o cenário, voltaria a cogestão para os municípios e se utilizaria uma bandeira vermelha mais restritiva. O que nós estamos vendo dentro dos municípios é uma conscientização do momento, viu, Guilherme? Por mais que a economia ela precisa girar, ela precisa abrir, as pessoas estão entendendo que é importante ter o distanciamento social, que é necessário, nesse momento, primeiro, preservar a vida das pessoas. Tu acha agora, que há essa conscientização, prefeito? No caso, o senhor acredita que a divulgação sobre a periculosidade inegável das novas cepas, principalmente da P1, que está matando jovens a roldão, ela criou nas pessoas a consciência da preservação? Sim, nós evoluímos muito nos últimos dias, viu? O setor econômico, inclusive, tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem feito divulgações. As empresas têm se unido e estão divulgando os modelos de distanciamento social, estão nos ajudando. O que nós não temos é, por parte da sociedade, uma compreensão que alguns acham que não existe o vírus, que estão fazendo aglomerações, tomando chimarrão junto ainda. Isso existe, mas é uma pequena parte.
Então, o setor econômico, o que necessita nesse momento é o apoio de nós, governantes. O micro e pequeno empreendedor, ele não tem gordura para queimar. Ele precisa vender durante o dia para comer à noite. E essa é a nossa preocupação enquanto gestores públicos. Nós aqui em Nova Santa Rita, na próxima semana, vamos aí lançar o Fundo Municipal de Crédito, que é um crédito subsidiado aí para os micro e pequenos empreendedores, para que eles possam ao menos pagar os seus aluguéis. Muitos estão fechados, tendo que pagar aluguel. Então, nós aí, vejo outros municípios, o próprio estado também está se movimentando para ter um apoio a esses pequenos empreendedores, que nesse momento são os mais afetados e hoje eles correspondem a mais de 70% dos trabalhadores de carteira assinada. Ou seja, nós precisamos ter políticas públicas para esses pequenos empreendedores, para que a gente possa mantê-los vivos e para que a gente possa manter o emprego das pessoas. Portanto, é uma encruzilhada para nós, gestores públicos, nesse momento. Não há um manual que nos ensine a fazer gestão pública em meio a uma pandemia. Agora, requer uma atitude, requer gestão e requer muito equilíbrio nas nossas ações. Muito equilíbrio. E a compreensão de toda a comunidade e vocês da imprensa que têm nos ajudado muito nesse momento difícil. Muito bem, prefeito. Eu gostaria de trazer aqui, então, o que o governador Eduardo Leite publicou nas suas redes sociais, depois das considerações dos senhores, prefeito Rodrigo, também do Mário de Lima. O governador anunciou compensações aí após a decretação da bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para a Ana primeiro colocar o gráfico apresentado, a tabela que o governador publicou nas suas redes sociais, que basicamente é o seguinte, né? Vencimento de ICMS por estabelecimentos comerciais do regime geral de tributação, exceto armazéns, mercearias e similares, supermercados, minimercados e farmácias, fato gerador fevereiro de 2021, como era 12 de março, como fica 25 de março. Vencimento de FAO e substituição tributária de empresas do Simples, fato gerador janeiro de 2021, de 23 de março para 23 de abril. Vencimento do ICMS por estabelecimentos comerciais do regime geral de tributação, exceto aqueles já especificados, do dia 12 de abril para o dia 25 de abril. Vencimento do DIFAL e substituição tributária de empresas do Simples, do dia 23 de abril para o dia 23 de maio. Vencimento de FAO e substituição tributária de empresas do Simples, do dia 23 de maio a 23 de junho. Mantido o parcelamento de débitos de ICMS em até 60 meses, mantido não encaminhamento para protesto e inscrição no Serasa durante a pandemia. E daí o governador publicou os seguintes tweets nas suas redes sociais. As medidas foram tomadas após intenso diálogo com as entidades empresariais e parlamentares da nossa base aliada, dentro das condições fiscais do Estado e no que é permitido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Só estamos conseguindo fazer essa dilatação dos prazos para recolhimento de impostos, graças aos ajustes do fluxo de caixa promovidos até aqui, algo que antes não era possível. Manteremos o diálogo e, dentro do possível, seguiremos buscando adotar medidas em prol da vida e da economia. Mário de Lima, qual que é a tua avaliação dessas medidas e elas são suficientes? Não, Macalossi, elas não são suficientes. E a minha avaliação em relação a essas medidas é de olhar com extrema tristeza o que o Estado do Rio Grande do Sul pode fazer. Não estou dizendo que o governo do Estado poderia criar algum tipo de expansão no que, ignorando a arrecadação, mas é claro, obviamente, para quem paga imposto nesse momento, vamos pensar aí um restaurante ou qualquer outro negócio que tem uma margem de lucro muito baixa, muito pequena, é desesperador passar por um segundo processo desses, com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul não tem muito o que fazer. Daqui a pouco, se o Estado expande esse tipo de política tributária para dar uma colaborada com os empreendedores, o Estado acaba não conseguindo executar políticas públicas e impacta também lá na saúde, lá na ponta, ou também na segurança pública. Então é muito complicado, nós estamos numa situação muito difícil
E aí eu lembro também do mito do Damocles, né? Que tinha uma pessoa no reino que invejava, ou melhor, Damocles invejava Dionísio, então Damocles foi lá e ficou no lugar do rei Dionísio. E aí ele estava lá numa boa, tranquilo, e aí quando ele percebeu, tinha uma espada sendo segurada por um fio de cabelo de uma crina de um cavalo. Ele viu como era sensível estar no poder. Obviamente que o governador, mesmo ele estando num processo de campanha política, são decisões difíceis que ele deve tomar, né? E mesmo assim nós estamos numa situação muito difícil, porque o Rio Grande do Sul não pode exercer uma política voltada de maior colaboração diante das limitações e dificuldades financeiras que o Estado enfrenta. Obviamente, as escolhas, não estou discutindo aqui as escolhas políticas do governador. O governador poderia ter realizado outras escolhas políticas com os 2 bilhões de livre destinação que ele recebeu. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também o governo federal num elevado nível de endividamento e com cada vez menos possibilidades de realizar políticas de cunho social ou de crédito para a população nesse momento. Nós estamos num momento muito frágil no que diz respeito ao aspecto fiscal. E, ao mesmo tempo, nós vemos também intervenções do governo federal na Petrobras, por exemplo, que acaba reduzindo a expectativa dos investidores internacionais, reduzindo a quantidade de dólar dentro do país. Isso possibilita um aumento na nossa inflação. E, ao mesmo tempo, nós temos os governos estaduais com uma grande crise fiscal, juntamente com os municípios, com uma grande crise fiscal. Então, todo mundo está precisando de ajuda e não tem de onde tirar. Essa é a maior preocupação. E, ao mesmo tempo, não é só questões materiais, nós também passamos por questões de vida e morte diante da pandemia. Então, nós estamos numa encruzilhada muito difícil. Eu compreendo todos os aspectos das pessoas que precisam do tratamento de saúde, que precisam da expansão da oferta de leitos de UTI ou de outro tipo de tratamento mais brando para a pandemia. E, ao mesmo tempo, eu entendo totalmente o desespero do empreendedor, porque muitos empreendedores já se endividaram ao máximo nos primeiros efeitos da pandemia, já colocaram o seu patrimônio para garantir a manutenção do seu negócio e de muitos empregos, e agora não tem de onde tirar. E o governo também não tem de onde tirar, e o governo ainda mantém um nível alto de tributação, como a gente pode ver aí. Uma das propostas que o governo faz nesse momento hoje não precisa pagar hoje, mas me paga daqui a 30 dias, mas não tem dinheiro hoje, não tem dinheiro para daqui a 30 dias. Então, é muito preocupante a situação do Estado, e aí o que nos alenta é não irmos para o Serasa como empreendedores. Então, é muito preocupante a situação que nós vivemos hoje, não só diante da pandemia, mas também exatamente a esmola, nem tanto pela pandemia, mas também pelas consequências da pandemia e, obviamente, pelo trajeto, pela trilha de falência da administração pública brasileira, das finanças públicas brasileiras, diante de má gestão, né, quando nós vemos uma interferência do governo diretamente no mercado. E também nós vemos também aberrações jurídicas, ainda mais para pessoas que não são entendedoras da capacidade das articulações ou do funcionamento das ciências jurídicas no Brasil, como no caso da adulação das condenações do presidente Lula. Não estou dizendo que foi certo, foi errado, justamente eu não tenho conhecimento jurídico para avaliar isso, mas tem um impacto político e institucional muito grande que impacta a economia. Né? Quem está fora do país observa, esse país não é sério. Os caras, né, o governo federal faz intervenção e impacta o mercado de capitais do país, na maior empresa de petróleo do país, estatal, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos a certeza do que está acontecendo juridicamente dentro do país, o que é crime, o que não é crime, quem julga, quem não julga. Então, nossos problemas se potencializam diante dos aspectos da pandemia, e, ao mesmo tempo, nós temos dificuldades de ver a saída, porque a administração pública está perdendo fôlego, o empreendedor já perdeu o fôlego. E agora, o que nós vamos fazer?
né? Então, é muito difícil a nossa situação e que passa necessariamente pelo diálogo, pelo desarmamento, né? Pelo armistício entre os diversos atores econômicos, sociais e políticos para tentar sair dessa dificuldade como uma nação e não como uma sociedade totalmente fragmentada. Vamos ouvir a opinião do prefeito Rodrigo Batistella sobre as compensações anunciadas pelo governador. O senhor acha que são suficientes, prefeito? O que os municípios podem fazer para ajudar ainda mais? Na verdade, o governador deve ter feito aquilo que a sua equipe de economia, a sua equipe de finanças pôde fazer, que é a prorrogação do prazo. Isso está no seu alcance, isso é legal, isso é rápido de se fazer. Mas isso não vai resolver o problema. Como o nosso economista Mário falou, que 30 dias tem que pagar e o problema de fluxo de caixa ele vai estar ali. Em 30 dias nós não vamos sair desse problema que nós estamos hoje. Então, é um momento difícil. Cada município, mais uma vez, recai sobre os ombros do prefeito ou das prefeitas. Precisam tirar dinheiro da onde que se não tem, para também manter essas pequenas empresas vivas, para manter os empregos vivos e a economia girando. Eu acredito muito que todos nós estamos aprendendo, Guilherme, demais nesse momento de pandemia. Eu acredito num futuro muito melhor para o nosso país, para o nosso estado, para os municípios, porque eu tenho certeza que está nos deixando uma dor muito grande nesse momento, a perca dessas pessoas, está nos dando uma dor de cabeça muito grande para fazer gestão pública, mas eu tenho certeza que isso tudo nos deixará um grande aprendizado para que no futuro o nosso país possa ser um país mais desenvolvido, onde que esses atores políticos que nós estamos vendo hoje, que estão batendo cabeça, eles não possam mais estar nos representando e a gente colocar pessoas que tenham capacidade de gestão, que tenham capacidade de unir a nossa comunidade e não de dividir. Muito bem. Meus caros, eu gostaria de agradecer muito a participação de ambos aqui no nosso programa nessa noite para falar sobre esse assunto. Eu vou deixar cada um com um minutinho aí para as suas respectivas despedidas. Prefeito Rodrigo Batistella, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, parabéns aí pelo trabalho. Espero que vocês sejam bem-sucedidos no esforço na compra de vacinas, porque todos nós precisamos delas para superar de uma vez essa situação que se agrava a cada dia. Boa noite a você, Guilherme. Obrigado pela participação nesse programa. Cruzando as conversas, gostei de estar aqui. Parabéns aí, obrigado aí ao economista Mário. E dizer que nós temos que comprar as vacinas. Nós vamos passar dessa, é uma situação difícil, uma situação complicada, mas a gente precisa que todos tenhamos muita fé nesse momento, força para que a gente possa seguir a nossa vida adiante. Vacina já para todos. Muito bem, está aí o prefeito Rodrigo Batistella, presidente da Grampal. Agradecer também a participação do nosso parceiro, amigo Mário de Lima, presidente do Corecon RS. Mário, muito obrigado. Obrigado, Macalossi, pelo convite novamente para fazer essa grande discussão, uma discussão difícil, num momento difícil, mas válida e necessária. Também agradecer ao prefeito Rodrigo e colocar o Corecon à disposição dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, de todos os municípios do Rio Grande do Sul. O Corecon RS congrega todos os economistas do Estado que estão, nesse momento, diuturnamente, a todo momento, pensando em soluções para reduzir os impactos da pandemia na economia. Estamos nos esforçando, temos encontros seguidos, conversando, discutindo, procurando soluções para um problema complexo, logo não tem solução fácil, mas estamos trabalhando bastante e nos colocamos à disposição da sociedade e para tentar melhorar ou reduzir os impactos negativos, mas sempre com otimismo, enxergando a realidade, mas com esperança no futuro de que teremos, obviamente, um resultado muito positivo em breve, diante de tanto esforço dos prefeitos municipais e em tentar resolver os problemas. Eu
eu sou um grande admirador do trabalho dos prefeitos que trabalham diretamente no município, convivendo com as comunidades, e nós sabemos do grande esforço que os prefeitos têm realizado e, obviamente, todos os gestores públicos têm com algumas exceções, têm se dedicado bastante para tentar resolver os problemas, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Muito bem. Agradecer novamente ao prefeito Rodrigo Batistella e ao economista Mário de Lima pelas participações hoje aqui no nosso programa. E nós vamos fazer um break voltando no último bloco com a participação do nosso comentarista político direto de Brasília, João Carlos Silva. Já retornamos. Cruzando as conversas de volta para o último bloco com o patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Colombo Estruturas para Eventos. No último bloco, João Carlos Silva, nosso comentarista, direto de Brasília, aos bastidores do poder. João, como é que vai aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Aqui estamos naquelas, né? Esperando por notícias boas aí na área da saúde, mas eu acho que ainda vão demorar para vir. Em Brasília também, né, João? Em Brasília também a coisa não está boa, né? Não, nós estamos aqui no toque de recolher a partir de 22 horas desde ontem, né? Você não vê nada na rua, nas ruas de Brasília. O Ministério da Saúde levou uma prensa hoje do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Sim. Com relação a planejamento, coisa que eu venho dizendo, nós vivemos falando desde o ano passado, não tem. O governo brasileiro pediu água para o embaixador chinês, depois de tentar tirá-lo do cargo, né, pedindo para ser substituído. E o voto de Gilmar Mendes, que até as estruturas da Colombo sacudiram, né? Basicamente, fazendo menção a isso, João, eu acho que é importante, né? O Ministério da Saúde fez um apelo ao embaixador chinês para tentar a compra de 30 milhões de doses de novos fornecedores. Segundo a Globo News, o ofício do governo diz que a campanha de vacinação corre risco de ser interrompida por falta de doses. Isso vem ocorrendo desde a semana passada, quando o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e BRICS, Fausto Pinato, deputado federal do PP de São Paulo, enviou uma carta ao governo chinês e ao governo brasileiro. Desde ontem, eles estavam trabalhando uma reunião com o embaixador chinês, que ocorreu hoje, uma videoconferência, onde participaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o deputado Fausto Pinato, junto com o embaixador da China. Através deles, foi feita uma pressão do governo brasileiro para o governo brasileiro se mexer. E pediram ao governo chinês esse apoio nas vacinas. E à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou do ministro Pazuello um cronograma de trabalho, cronograma de combate ao coronavírus. A gente vem dizendo isso desde o ano passado. Não existe planejamento, não existe cronograma. O ministro Pazuello praticamente está sentado na cadeira de braços cruzados. E a equipe dele é uma inércia tremenda, deixando a população brasileira nessa situação de que ponto chegamos. Ao ter o Congresso Nacional fazendo essa pressão, o presidente Bolsonaro acha que o ministro Pazuello tem feito um trabalho belíssimo, o Brasil não vê isso, a opinião pública não enxerga isso, o Congresso Nacional não enxerga isso, e o ministro da Saúde vai ter que se mexer. Até porque a China agora virou já é um potencial de investimento no Brasil gigante. Agora vai virar o salvador da pátria com relação às vacinas. Eu até comentei aqui esses dias, João, o Brasil se beneficia do fato de a China ter controlado a Covid-19 sem vacina. Imagina só se tivesse descontrolado e a China tivesse que usar todos os seus recursos para vacinar a sua própria população. Eles não estão com pressa de vacinar, como nós estamos. Exatamente, você está correto. O governo brasileiro demorou demorou muito para buscar essas vacinas fora do Brasil.
Qualquer país, da Rússia, Índia, China. Agora, viu que a China era necessário. Você tinha que bater na porta da China. Mas foi o governo brasileiro que foi bater na porta da China? Não. O Congresso Nacional que pressionou o governo brasileiro a se mexer, sair da cadeira e bater na porta da China. Isso aí é explícito. Quem fez isso foi o presidente da Câmara, através do deputado Fausto Pinato, através do senador Ciro Nogueira, presidente do PT, que tomou a iniciativa também, e o presidente do Senado. Se deixasse, o governo brasileiro não ia se mexer. Por que se atentaram somente agora? Assim como a reunião com o CEO da Pfizer, ontem. Exatamente. Poderia ter já se estabelecido o contrato em dezembro do ano passado. Claro. Aliás, em agosto do ano passado, né? Para receber em dezembro as vacinas. Era bem melhor você ter reunido uma comitiva e ir para a China, para a Índia, para a Rússia, para ver a questão das vacinas. Não você ir para Israel para ver respirador. Como é que funciona um respirador, um spray, eu não sei. Isso não existe. E chegando lá, o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, me faz o constrangimento que ela sem máscara foi chamada a atenção em público. Essa é a diplomacia brasileira. Eu digo, o governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, tem feito coisas interessantes, mas as coisas interessantes ficam acobertadas por essas bobagens que realizam. Então, são peculiaridades assim, que deixam o governo muito pequenininho. Como ficou pequeno agora ao bater na porta da China. E o governo, o presidente Bolsonaro ameaçou colocar para correr o embaixador da China. Agora viu que a água bateu no queixo, bateu na porta do governo chinês, pedindo apoio, porque o Congresso pressionou. Isso leva a crer que o Congresso não está refém do governo. Então o presidente Jair Bolsonaro tem que se mexer. Precisa olhar com outros olhos a questão da saúde, porque a situação é grave, a situação a cada dia se complica. Você não viu o ministro da Saúde. Hoje foram 2.000 mortos, praticamente. Exatamente. Recorde de óbitos, como se imaginava. Domingo nós tivemos o domingo mais letal da pandemia. Lembrando que nos domingos sempre há subnotificação de mortes. Sim. E foram mais de 1.000 óbitos no domingo e 80.000 infecções no domingo. Então, e detalhe, está havendo um crescimento muito grande nas internações e essas mortes são reflexos das internações da metade de fevereiro. Correto. Nós não estamos ainda contabilizando os potenciais mortos dos picos de internação que nós estamos registrando agora. As mortes vêm depois de semanas de internações. Você vê, Brasília estão os hospitais públicos, particulares e militares, todos lotados, todos. Foi decretado o toque de recolher para ver se a situação ameniza. Mesmo assim é complicado. São Paulo atingindo índices absurdos, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. Então, o que o Ministério da Saúde vem fazendo em prol da defesa da saúde do povo brasileiro com relação ao Covid e num planejamento que já teria que ter feito há muito tempo de combate ao coronavírus, ao Covid? Nenhum, zero. Por isso que eu estou dizendo, eu disse já tem 2 dias e vou repetir de novo. Quem puder ler, busca no site o relatório do deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, médico, que foi o relator da DNT das vacinas. Leiam e vocês vão ver que realmente o que ele escreveu lá é o que tinha que ter sido feito lá atrás, ano passado. O governo não fez o papel de casa. Quem tomou a iniciativa de novo, com a bandeira, para sair na frente, para tentar resolver a situação da população, é o Congresso Nacional. Ficou claro a posição do senador Rodrigo Pacheco, quando ele disse hoje que ele quer saber do ministro da Saúde qual é o planejamento que tem para as vacinas. Não tem. Muito bem, vamos falar sobre o caso do Lula. João, hoje o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, se reuniu para votar sobre a suspeição de Sérgio Moro. Placar 2-2, ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas.
Hoje nós fizemos uma entrevista com o jurista Modesto Carvalhosa, que é um dos maiores do Brasil, e ele fez críticas fortes à atuação do Supremo. Mas nós gravamos essa entrevista exatamente no momento em que o Cássio Nunes Marques pedia vista. Então eu lhe pergunto, como é que isso foi interpretado em Brasília, o pedido de vistas do Cássio Nunes Marques? Muitos comentam que o ministro Cássio, por ser um jovem na corte, não conhecia muito bem o processo, pediu visto para se inteirar dos assuntos. Outros, mais ácidos, dizem que ele foi cumprir missão. Foi indicado pelo presidente Bolsonaro, então tinha que fazer o papel, né, do dever de casa. Agora, o voto do ministro Gilmar Mendes, queiram ou não, gostem ou não, foi um voto preparado, ele fez um relato completo do que ocorreu, foi muito conciso, e isso deixou o próprio Supremo com a antena ligada com relação aos fatos ocorridos durante a Lava Jato. O que ocorreu durante a Lava Jato, as questões de gravações, as interceptações, o modus operandi não foi o modus operandi republicano. Ele foi um modus operandi muito diverso do que prega a justiça brasileira. Então, Gilmar Mendes, nesse quesito, se saiu muito bem, gostem ou não. Agora, o ministro Cássio pediu vista, e vamos ver qual que vai ser a interpretação dele, para ver se realmente... Olha, no início do voto dele, um pouco antes de eu começar a entrevista com o Dr. Modesto Carvalhosa, eu senti que ele poderia rejeitar a suspensão. Pelo que ele disse, no seguinte sentido, né? A nulidade dos atos processuais, que foi essa jogada do Fachin, né? A nulidade dos atos processuais, ou seja, a incompetência do Moro, prejudica as ações decorrentes daquele processo. Portanto, prejudica também, né, a suspeição arguida. Ele deu a entender isso. Coisa. Agora, sim, a gente nunca sabe, né? A cabeça de ministro do Supremo é um mistério. Sim. Agora, vamos lá. Um outro ponto de interrogação na cabeça do povo brasileiro. O ex-presidente Lula ficou preso 1 ano, né? 1 ano e alguns meses, né? Uhum. Tá. Inocentado, preso injustamente. Quem que vai pagar a conta? Né? Com certeza. E as nulidades se replicando em outros casos, os recursos que foram obtidos no exterior vão ser devolvidos para os delatores? Pois é. Então, quer dizer, são várias perguntas que surgem, né? São inúmeros quesitos que você tem que perguntar e você tem que tentar achar uma resposta, porque eu acredito que isso ainda vai longe. O próprio ministro Lewandowski levantou algumas questões hoje de caráter muito sério, onde você vê que o MP, a Força-Tarefa da Lava Jato, usou alguns métodos muito estranhos, né? Interceptações veladas e fora do âmbito da justiça. Então, o que se tem aí vai ser uma disputa interna entre a Força-Tarefa, que eu acredito que ficou muito desfigurada, né, depois de todos os últimos acontecimentos, e o Supremo agora vai tentar fazer uma remodelagem das decisões que foram proferidas, porque ficou muito claro o vazamento de muitas coisas importantes ali que comprometeram muito essas operações. Agora, disse ontem, para o ministro Fachin ter tomado essa decisão, alguma coisa ele encontra no meio do caminho extremamente comprometedora e levaria tudo a perder. Ele não faria isso à toa. Muito bem, nós vamos esperar aí os próximos dias para ver, né? Até porque dentro do Supremo Tribunal Federal, quando um ministro pede vista, não há prazo. Ele pode segurar esse processo por anos.
Não há nenhum prazo para ele se manifestar a respeito, né? Mas Exatamente. não deixou de ser um plot twist, né, João? Sim. Eu imaginei que ia ser dado o resultado já hoje em relação à suspeição do Sérgio Moro. Agora, pelo andar da carruagem, nós acreditamos o seguinte, que isso deve ser uma decisão rapidamente, porque a opinião pública vai começar a cobrar. Aliás, já está cobrando, né? É isso aí. E só para encerrar, porque nós estamos falando do caso Lula, e eu acabei de postar no meu Twitter, e eu acho que serve como mensagem final, o Brasil parece que pensa demais em outubro de 2022. E nós devemos pensar mais em março de 2021, especificamente hoje. E hoje o que nós temos não é uma eleição. Hoje o que nós temos são 2.000 mortos, João. Temos que pensar hoje. Se nós não pensamos em março de 2019 e 2020, é bom pensarmos em março de 2021. É isso, né? Você está correto, você está certo. Eleição é só no ano que vem. Até lá, muita água vai rolar e muitas vidas, se não tomarem providências imediatas, muitas vidas vão ser ceifadas, infelizmente. É isso aí. João, cuide-se, meu amigo. Saúde para você. E a todos vocês, aos telespectadores, boa noite e descansem bem. Muito obrigado. João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o secretário especial aqui do Rio Grande do Sul de gestão, governo digital, Cláudio Gastal. Então fiquem ligados. Ele também é presidente do gabinete de crise do combate à pandemia no estado. Fiquem ligados, portanto, no programa de amanhã, com essa entrevista com Cláudio Gastal, secretário do governo Eduardo Leite. O programa vai ficando por aqui. Vem aí o RDC Shopping. Boa noite e cuidem-se. Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.